Momento Insight, um oferecimento Luz Hostel, a luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje, nós iremos falar a respeito da descendência de Sem. Iremos falar a respeito da fama, que é o pai da divisão. É isso aí, vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 21, que diz assim: E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber e o irmão mais velho de Jafé. Na palavra de Deus ainda diz assim: E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã, até aqui. Mas o que isso quer dizer? Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida através da palavra de Deus. Sem, em hebraico, significa fama. Jafé, em hebraico, significa dilatado, que se espalha ao longe, ampliado. Éber, em hebraico, significa ultrapassar, passar por além de alguém do outro lado da fronteira. Aqui a palavra de Deus diz que a Sem nasceram filhos. Então, Sem é fama. Então, por causa da fama, nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber. E Éber, em hebraico, significa ultrapassar, passar por, além de, do outro lado da fronteira, certo? Então a fama gera pessoas que ultrapassam, que vão além do outro lado da fronteira, ou seja, é estabelecido uma fronteira, um limite, e a pessoa ultrapassa esses limites sem autorização, por exemplo. Então a fama faz com que pessoas ultrapassem limites. Ela gera a Éber. E aqui está dizendo que Sem é o pai de todos os filhos de Éber. Quem foram os filhos de Éber? Peleg. E Peleg em hebraico significa divisão. E também Joctã, que significa pequeno, anão, pequenez. Então nós entendemos que Sem, que é a fama, ele é o pai de todos os filhos de Éber. Ele é o pai de todos os filhos daqueles que ultrapassam os limites. E os filhos daqueles que ultrapassam os limites é divisão, é pequeno, anão, pequenez, ok? Então nós não devemos ultrapassar os limites impostos pelos nossos pais. Nós não devemos ultrapassar os limites impostos pelos nossos líderes. Ok? Claro que isso tudo baseado na palavra de Deus. Nós temos que avaliar os espíritos, ver aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Se os nossos pais ou os nossos líderes mandarem nós fazermos algo que não condiz com a palavra de Deus, nós não devemos seguir, porque Daniel não seguiu e ele foi liberto da cova dos leões e ele foi liberto da fornalha de fogo ardente. Mas, se esses limites impostos estão dentro da palavra de Deus, nós devemos sim obedecer. Então a fama, ela é o pai da divisão, ok? A palavra de Deus ainda diz assim: E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. Salá, em hebraico, significa arremesso, broto. Arfaxade, em hebraico, significa eu falharei como peito, eu falharei como mama. Então, nós entendemos que aqui, Arfaxade, aquele que falha em alimentar os outros, aquele que falha em ser um líder espiritual, em ser alguém que leva um alimento espiritual para as pessoas, ok? Ele gerou a Salá. E Salá é arremesso, broto. Então ele é arremessado, ele gera um broto, ele gera algo. E o que ele gera? Salá, ele gerou a Éber. E Éber significa o quê? Significa alguém que ultrapassa os limites, que ultrapassa as fronteiras. Então, quando nós falhamos em ensinar os nossos liderados, em
fazer o que é correto, nós podemos gerar pessoas que ultrapassam os limites, pessoas que correm atrás da fama, pessoas que correm atrás daquilo que não provém de Deus. A palavra de Deus ainda diz assim: e a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então, ou seja, aquele que é Éber, aquele que ultrapassa os limites, ele gerou a Peleg, que Peleg é divisão. Então, aquele que ultrapassa os limites, ele reparte a terra, ok? Ele divide a terra, ok? Ele traz divisão em seus dias. E o seu nome do seu outro irmão foi Joctã, e Joctã é pequeno, anão, pequenez. As pessoas que agem dessa forma, elas são pequenas, ok? Elas não crescem, elas atrofiam, ok? Você vê muitas igrejas por aí minúsculas, né? Muitas vezes isso é por quê? É por causa que houve divisão, ok? É isso aí. E eu queria também trazer a vocês 2 passagens bíblicas para deixar bem claro que a fama gera divisão. Saul era o rei e Davi foi ungido pelo profeta para ser sucessor de Saul, ok? Ele seria então Davi o novo rei. Davi foi para a guerra, começou a matar muitos gigantes, começou a matar os filisteus, começou a matar o povo que perseguia ao povo de Deus. Ele começou a ter muitas vitórias. Então o povo de Davi, que era o povo de Saul, começou a elogiar, começou a trazer fama a Davi e começaram a cantar: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Então, ou seja, houve ali um momento ao qual Davi foi afamado e por causa disso Saul começou a perseguir a Davi. Então houve divisão. A fama traz divisão, traz perseguição, ok? E também nós precisamos entender que Davi, quando ele estava ali afamado, quando ele estava ali ganhando muitas guerras, ele decidiu ficar na varanda do seu palácio ao invés de ir para a guerra. E por que ele ficou ali na varanda do seu palácio? Porque ele estava rodeado de fama, estava rodeado de glamour, estava satisfeito com o que ele havia conquistado, ok? Ele então avistou Batseba, avistou uma mulher, e ali ele a desejou e a cobiçou, ok? E se deitou com a mulher do seu próximo, se deitou com a mulher do seu general, Urias, ok? E ali ele teve um filho, e esse filho foi gerado através da traição de Davi, ok? Então a fama, ela gera filhos, né? E o que aconteceu com esse filho? Esse filho morreu, ok? Porque ele foi fruto do pecado de Davi. Então tudo que nós geramos através da fama, tudo que nós geramos através do que não provém de Deus, não prevalecerá. Será pequeno, será não, ok? Não crescerá. Em nome de Jesus, receba o Momento Insight de hoje. Fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite. Se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos e deseja receber libertação, amém? Cura sobre a sua vida, amém? Se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde seu contato.